Olá, queridos! Hoje é o nosso 18º dia da nossa jornada de 21 dias de jejum e oração. Nós temos refletido devocionalmente a partir de histórias de homens e mulheres que se tornaram verdadeiramente ousados em Deus e a partir de Deus. Eles entenderam muito cedo que Deus não lhes havia dado um espírito de covardia, mas de poder e ousadia, e passaram a operar desta forma. Eu e você precisamos tomar sempre esta atitude de ousadia. Eu tenho falado vez após vez que ousadia não implica em irresponsabilidade. Não é porque eu sou ousado que eu vou agir com irresponsabilidade. Não é porque eu sou ousado em Deus não é porque eu tenho o poder de Deus e eu posso operar a partir do poder de Deus que habita em mim, que eu vou agir, tomar decisões irresponsáveis na minha vida e pensar que não vai haver, que não vai acontecer o dia de prestação de contas. Sim, haverá prestação de contas, sim. Quando Deus tem esse propósito em manter-nos no caminho, Ele nos chama à responsabilidade. Quando nós lemos em 2 Samuel, no capítulo de número 12, nós vemos a narrativa de uma história muito interessante. Primeiramente, a narrativa de como uma pessoa ousada ela pode se vulnerabilizar. Nós podemos nos vulnerabilizar quando nós saímos do caminho e quando nós permitimos entrar na nossa jornada, na nossa vida, coisas que podem desviar-nos do caminho e do propósito de Deus. Portanto, cuide bem do que é que você vai permitir entrar na sua rota, na sua jornada, ou pense bem quem que você vai colocar para caminhar com você a sua jornada inteira. E veja bem, por causa disso, ele se tornou vulnerável. Todos os reis tinham que iam tradicionalmente à frente dos exércitos para as batalhas. No entanto, este sentimento no coração do rei Davi, porque ele era rei, ele decidiu, ao se tornar encantado pela mulher de Urias, o seu general, a mulher Batseba, ele tomou a decisão de ficar em casa e em algumas de suas batalhas e enviar o soldado, o general Urias, à frente. E ele armou uma estratégia para matar Urias a fim de ficar com sua mulher, porque ele estava muito encantado. A vulnerabilidade leva-nos a encantarmos com coisas que não são nossas. A vulnerabilidade leva-nos a encantarmos com coisas que podem arrebentar com a nossa vida. Deus envia então o profeta Natã até a casa, até o palácio real, para entregar uma mensagem para o rei Davi e falar e confrontá-lo a fim de torná-lo de volta ou trazê-lo de volta para o caminho. Mas esta vulnerabilidade, tudo aquilo que Davi fez, causou-lhe grande dissabor, mudou bastante o que seria a rota de sua vida, até mesmo de sua família. Por causa disso, muita coisa ruim aconteceu. Olha só que coisa interessante. Quando o profeta Natã vai narrar a história, que Natã, sabiamente, ele narrou uma história para falar sobre a verdade, para confrontar o rei. O profeta diz o seguinte: olha, um homem rico, ele roubou as ovelhas de um homem pobre, uma ovelha de um homem pobre. E o rei Davi, tentando esquivar-se daquilo, ele já sabia o que era. Mas ele tentando esquivar-se, disse: não, nós temos que encontrar quem foi esse homem e nós vamos trazê-lo à justiça, nós vamos matar esse homem. O rei mal podia esperar a próxima cena. O profeta, cheio, revestido da autoridade do Senhor, e disse: ó rei, eu informo que este homem és tu. Interessante, Davi tinha duas saídas. A saída de continuar se esquivando, mentindo-se, cancelando-se, anulando a realidade, ou arrepender-se, porque ele foi repreendido. Ele não correu, então, depois de ter sido confrontado, ele não correu da repreensão. Antes, ao contrário, nós podemos aprender com ele aqui que depois de um momento de deslize tentando fugir, ele entendeu que era com ele que Deus havia enviado o profeta para falar. E imediatamente ele arrependeu-se. O rei aceitou, arrependeu-se completamente e vestiu-se de saco como forma de arrependimento. Ele foi confrontado, ele foi repreendido e ele aceitou a repreensão.
Ora, a repreensão, queridos, ela não é para terminar conosco. Ela não é um golpe terminal, como nas lutas de UFC. Não. A repreensão é um convite para voltarmos para um lugar seguro. A repreensão é uma correção que deve acontecer conosco ou com qualquer pessoa que esteja fora do caminho, a fim de poder consertar o caminho. A repreensão, a Bíblia nos fala que nos afasta da morte. Sim, a repreensão nos afasta completamente da morte. A repreensão nos limpa e purifica o nosso coração. A repreensão poupa de desastres e consequências imprevistas melhor. A repreensão conduz à sabedoria e ao entendimento. A repreensão nos mantém no caminho da vida e nos ajuda a mostrar aos outros como viver. A repreensão nos dá honra quando nós aceitamos a repreensão. Provérbios 13:18 nos diz assim: pobreza e vergonha sobrevirão ao que desdenha a repreensão, mas o que aceita a repreensão será honrado. As repreensões levam ao amor pelo conhecimento. Sim, é verdade. Provérbios 12:1 nos fala sobre isso. A repreensão nos afasta da morte. Provérbios 15:10 fala sobre isso. A repreensão nos traz a felicidade de volta e nos traz muitas bênçãos. A repreensão nos traz de volta para o centro e para o propósito. Portanto, eu quero encorajar você hoje na sua jornada. Não despreze a repreensão. Aceite a repreensão. Não fuja de forma alguma da repreensão. Deus trará e manifestará a sua graça e o seu poder no processo de torná-lo ousado. Receba a repreensão de Deus, porque ela é verdadeiramente terapêutica. Senhor, eu oro com meu irmão e com a minha irmã agora. Em nome do Senhor eu lhe peço, Senhor, que toda repreensão necessária possa vir, ó Deus querido, e que possa corrigir o caminho, possa trazer de volta para o centro. Em o nome do Senhor, não permita que continue caminhando à distância, mas que a repreensão possa trazer honra e ousadia. Eu oro em nome de Jesus. Até a próxima.